Vamos estudar? Vamos ler a Bíblia? Você está lá em Filipenses, né? Está aí? Filipenses é Novo Testamento. Se você não veio semana passada, o que está acontecendo? A gente estava lá em 1 Timóteo, tudo bem? E aí, semana passada, o que eu disse, né? Via de regra, no mês de janeiro, o que eu faço? Eu dou uma interrompida lá no texto que eu venho seguindo, e aí a gente tenta fazer o mês de janeiro um outro texto, uma outra carta, um outro trecho da Palavra de Deus. E a ideia desses domingos é que você, estudando junto aqui conosco, você tenha direcionamento naquilo que você pode fazer no seu tempo devocional na sua casa. Então, a ideia de a gente estudar junto aqui Filipenses é passarmos aqui por cima de um número maior de versículos, diferente do que a gente faz na nossa pregação convencional, né, onde a gente investe mais tempo nos detalhes, nos termos que vão aparecendo ali, que são importantes no versículo. Aqui, a minha ideia com você é como que você, lendo o texto, você pode extrair os princípios desse texto. O texto, você tem que refletir no conteúdo do texto. Essa que é a ideia. E a partir daquilo que você vai lendo no texto, nas escrituras, o quanto que esses princípios eles podem ser aplicados na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E essa é a vida cristã, e é isso muito que eu desejo para você, gente. Muito mesmo. Eu quero que você venha aqui para a igreja no domingo e você tenha um tempo de estudo da palavra, onde você vai, poder aprender e depois aplicar isso no seu dia a dia. Mas eu quero que amanhã, quando você for fazer o seu tempo devocional, você tenha condições de continuar esse processo de aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento, né? E quando eu falo crescimento, é o processo de aplicar aquilo que você está aprendendo. Então não é um processo que você tem que viver só no domingo, quando você vem escutar uma mensagem. É um processo que na terça-feira, quando você se deparar com o seu texto bíblico, você tem que fazer isso. Qual que é o princípio aqui desse texto que eu estou lendo, que eu posso tirar para a minha vida? E ter um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo, pautado aqui nas Escrituras, pautado aqui nos mandamentos do Senhor. E quando for na terça-feira a mesma coisa, na quarta-feira a mesma coisa, na quinta-feira a mesma coisa, para que você siga crescendo paulatinamente, gradativamente, dia a dia, tendo contato com as Escrituras, com o texto. Gente, você entende isso? Você não vai fazer isso, você não vai conseguir esse crescimento sem o contato com a Palavra de Deus. Não existe isso, tá bom? Não existe. Cristão que acha que está crescendo espiritualmente, você pergunta para ele o quanto que ele lê a Bíblia durante a semana, ele não lê nada, ele não está crescendo nada, tá bom? Ele pode dizer que está crescendo. Nossa, não, eu estou crescendo sim. Então você estava muito, imaturo para estar crescendo sem leite. Quem que cresce? Para de dar comida para o seu filho, para ver o que acontece. Para de dar. Não existe isso, gente. Crescer sem palavra de crente, crescer sem Bíblia? Não existe isso, não. Para de dar comida lá. Não faça isso com seu filho, não, porque, né? Mas para de dar comida para o seu cachorro para ele ver o que acontece. A gente tem que se alimentar, tá bom? Então vamos lá. Minha proposta aqui, né? Chegamos aqui, Filipenses, e semana passada nós vimos dos versículos 1 a 11, essa parte introdutória, coisas que a gente viu semana passada, que a gente tem que relembrar, tá? Então a forma como Paulo se apresenta no versículo 1, ele se apresenta como um servo, isso é escravo. Lembra? Ele dirige essa carta para bispos e diáconos. Vocês lembram disso daí? Quando a gente vai fazer uma comparação e você vê todas as outras epístolas que Paulo escreveu, essa é a única que ele dirige para bispos e diáconos. Nenhuma outra ele faz isso. Isso já tem que chamar a sua atenção. Ó. Por que ele não faz isso para nenhuma e nessa ele faz? Alguma coisa que tem de especial, né? Senão ela não seria diferente. Então, se é uma coisa diferente, isso aqui já tem que, né? Opa, por que ele está destinando essa carta aos líderes da igreja? Então, tem alguma coisa aqui. E aí a gente foi, né? A gratidão, que é o versículo 3, ó. Agradeço. As orações, lembra disso daí? Ele faz oração em favor dos seus irmãos. E a alegria, né? Como que já no versículo 4 de Filipenses, ele já começa a falar dessa alegria. E a gente vai ver, porque a gente vai passar por toda a carta, como que ele fala dessa alegria ao longo da carta inteira, né? E aí tem um motivo essa alegria, né? Que é a cooperação que os filipenses têm dado ao Evangelho. E aí as reflexões, né? Porque qual que é a cooperação que nós temos dado ao Evangelho? Lembra da perguntinha da semana passada? Se Deus promovesse você ao céu, né? Se Deus aposentasse você, já tá bom já, trabalhou demais. Será que, de fato, você ia fazer alguma falta em relação ao reino de Deus? Então, uma pergunta para reflexão. Será que você está realmente cooperando com o Evangelho?
Será que ter você ou não ter você faz alguma diferença em prol de expansão do reino, né? Em relação à expansão do reino? São perguntas, né? São perguntas. Por que elas são importantes? Tem a ver com o objetivo aqui de Paulo, tá bom? Você vai ver no versículo 6 essa linguagem que aponta para um amadurecimento. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então, essa expectativa que Paulo tem de que os crentes ali de Filipenses, eles continuem crescendo, eles continuem desenvolvendo, né? Eles continuem amadurecendo. Mais uma vez, a questão da consideração. Olha só que bonito esse versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Olha só isso aqui, uma vez que os tenho em meu coração. Então, você fica vendo como que Paulo está o tempo todo enfatizando essa consideração que ele tem pelos seus irmãos ali de Filipenses. E aqui a primeira revelação de Paulo a respeito de onde ele está, né? Ele diz aqui, pois quer nas correntes, então a gente sabe que Paulo estava preso, né, nas correntes que me prendem, ou de repente defendendo o evangelho, ele sabe que esses filipenses, esses cristãos ali de Filipos, eles têm participado com ele. Olha de novo o versículo 8, como ele continua falando dessa afeição, dessa consideração, né? Tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição. Gente, isso é importante. Por que Paulo ele fica repetindo essa consideração que ele tem pelos filipenses? Isso daqui são coisas que tem que chamar a sua atenção, tá? Versículo 9, de novo a oração. E aí, versículo 10, versículo 9, versículo 10 e versículo 11, que também apontam para esse crescimento, né? Então, olha lá, versículo 9. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então, essa linguagem que aponta para um crescimento. O versículo 11 cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, frutificação, outra palavrinha, outro termo que aparece aí, que aponta para esse crescimento, para esse amadurecimento, para esse desenvolvimento. Note que na cabeça de Paulo, presta bem atenção. Gente, vocês estão comigo? Só aqui até o versículo 11, para a gente relembrar o que a gente viu semana passada. Só até aqui, você tem que ir costurando essas coisas. Na cabeça de Paulo, ele está falando da consideração que ele tem pelos irmãos, ele está falando do amadurecimento, que é a expectativa que ele tem que esses irmãos eles continuem desenvolvendo, e ele está falando da frutificação, né? Essa linguagem que aponta para crescimento, mas aponta para serviço. E aí você linka lá com o primeiro versículo. Por que ele se apresenta como escravo, como servo? Então, na cabeça de Paulo, maturidade tem a ver com abrir mão, abnegação, abdicação, não são minhas preferências, não são as minhas predileções, não são as minhas vontades, não é o meu querer, mas é agora eu abnegar em prol do meu irmão. Olha só que bacana, na cabeça de Paulo isso tem a ver com maturidade. Eu não vou lutar pelas minhas vontades, eu vou agora levar em consideração os interesses do outro, porque a gente vai ver no capítulo 2, foi isso que Jesus fez, mas tem a ver com maturidade. Tem a ver com maturidade a frutificação. O que é a frutificação? É o quanto que você tem relevância em relação ao reino de Deus. Você frutifica? O que é frutificar? Você prega o evangelho? Você proclama? Você compartilha a palavra com as pessoas à sua volta? As pessoas elas enxergam Jesus em você? São todas essas coisas. Você é sal e luz para as pessoas à sua volta? Você frutifica? Essa é a pergunta. Você frutifica? Então, na cabeça de Paulo, maturidade tem a ver com abnegação, levar em consideração os interesses dos outros e não mais ficar lutando pelas minhas próprias vontades, investir a energia que, via de regra, como seres humanos nós fazemos, nós investimos uma energia grande para lutarmos pelos nossos próprios interesses. Não é assim que funciona? Paulo está dizendo, não, você vai investir essa energia sim, mas em prol do interesse daqueles que estão à sua volta. Isso é maturidade. E você vai investir essa energia sim, mas em prol do evangelho, cooperando com o evangelho. Isso na cabeça de Paulo é maturidade. Vocês estão comigo? Só pegando aquilo que a gente viu dos versículos de 1 a 11. Você pega as peças, você encaixa o quebra-cabeça e você vai tendo aí o ensino de Paulo a respeito disso daí. Tudo bem? E aí eu falei semana passada que a gente ia ver 5 ciclos, né? Ciclos de exemplo e exortação que Paulo ele traz para a gente aqui nessa epístola aos Filipenses. Então, às vezes ele cita o exemplo antes da exortação, às vezes ele cita a exortação e depois o exemplo. Mas a verdade é que você tem 5 ciclos desse acontecendo na Epístola aos Filipenses, e a gente vai estudar hoje o primeiro ciclo, que são os versículos 12 até o final do capítulo 1, tá? Que é o versículo 30. Isso vai ser um sonho se eu chegar no versículo 30, mas vamos lá. Gente, vamos lá. Aí você está na sua casa lendo a Epístola aos Filipenses. Você está comigo aí? Então vamos lá. Quero que saibam, irmãos,
que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Opa, então tem alguma coisa aqui que aconteceu com Paulo, né? Essa é a primeira perguntinha que você tem que fazer. A gente já sabe, né? Ele está preso em correntes, né? Não foi isso que ele falou um pouquinho mais para frente? Ele está preso em corrente. Mas olha como a preocupação de Paulo não é com as circunstâncias dele. Você prestou atenção nisso? Olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha a preocupação de Paulo, né? Ele cita a vida dele como exemplo, a experiência e a situação que ele tem vivido como exemplo daquilo que pode promover o Evangelho. Gente, parâmetro. Nossa, como eu gosto dessa palavra. Parâmetro. Parâmetros corretos, resultado correto. Parâmetros errados, resultados errados. Isso é igual conta, tá? Especialmente de somar. Se você erra um dos fatores, né? A soma dos fatores vai me levar a um resultado, não é isso? Mas se tem um dos fatores errados, o resultado vai dar errado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O parâmetro de sucesso de Paulo não é se ele está sofrendo ou se ele não está sofrendo. O parâmetro de sucesso de Paulo qual que é? O quanto que a situação dele contribui para o progresso do Evangelho. E a situação ela pode ser ruim, mas o resultado, da perspectiva correta, o resultado ele é positivo. Você entende isso? Então, quando você estiver no meio de uma circunstância, primeiro princípio aqui, qual que é o parâmetro que você tem que usar, bíblico, para saber se aquilo que está acontecendo com a sua vida, da perspectiva bíblica, está tendo êxito ou não? Da perspectiva bíblica. Está contribuindo para o progresso do Evangelho? Gente, isso tem a ver com postura, tá? Tem a ver com postura. Gente, quando pisam no nosso calo, via de regra nós mostramos quem nós somos. Tem a ver com a nossa reação. Isso aqui tem a ver com a nossa reação. Tá bom? Olha lá, versículo 13. Olha aí, acabei de falar. Eu não sei se eu copiei Paulo, ele me copiou aqui, Parâmetro, resultado. Parâmetro, resultado. Vocês estão comigo, gente? Eu só estou lendo o texto aqui, o que ele diz, versículo 3. Como resultado, olha que legal, né? Olha que legal. Então, como resultado do quê? Parâmetro correto. Progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. O quanto que a minha circunstância ela contribui para o progresso do Evangelho. Como é que ele sabe que o progresso está havendo progresso para o Evangelho? Por causa do resultado. Olha o resultado. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha só. Então, uma circunstância que, embora ruim da perspectiva, né, normal, natural, humana, ela promove o progresso do Evangelho. E por causa da prisão de Paulo, todos na guarda sabem que ele está ali por causa de Cristo. Versículo 14, né? E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Então, se você tinha alguma dúvida de que ele estava preso, está aqui versículo 14, né? E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Gente, perguntinhas, né? Perguntinhas. Você está lendo o texto. Eu quero muito que você faça isso. O texto ele tem que desafiar você. O texto ele tem que confrontar você. De novo, quanto que a sua vida ela serve de motivação para outros? Ainda que você não saiba. Gente, vale a pena obedecer isso aqui. Vale a pena. Você vai ter momentos na sua vida que você vai dar uma de Asaf. Asaf, ele olhou para a galera à sua volta, ele olhou para o mundão lá fora, aquele povo que estava endinheirado, aparentemente, né, abençoado. Nossa, que maravilhosa a mensagem de quarta-feira. Como que aquilo que parece bênção pode ser maldição na vida de alguns, né? Não se deixe levar pelas aparências. E você vai passar por esse processo. Todos nós vamos, né, em algum momento a gente passa por isso. A gente começa a questionar se de fato está valendo a pena tanta renúncia. Haja vista o sucesso que as pessoas lá fora, que estão seguindo outros princípios, elas estão obtendo. Sucesso de uma perspectiva errada. Lembra? Parâmetro errado, resultado errado. Mas às vezes a gente perde de vista o parâmetro. E aí né, quando a gente dá aquelas vaciladas. Gente, vale a pena. Eu vou contar um testemunho pessoal. Faculdade. Eu fiz a minha faculdade numa faculdade do Estado. Gente, ambiente de faculdade, via de regra, é um ambiente pesado, tá bom? Ambiente muito pesado. Pessoal lá, professor que, né, tem um outro tipo de orientação
tem um outro tipo de cosmovisão, vamos colocar essa palavra, eles aproveitam para cacetar, para bater, né? Do jeito que eu faço aqui pregando, e eu aproveito para falar da Bíblia e ensinar a Bíblia, eles aproveitam a chance que eles têm lá, porque a palavra é deles, né? Para detonar a Bíblia, para detonar as coisas, né? Aqueles que não acreditam nisso. E tentar, de alguma forma, influenciar esses jovens que estão ali estudando. Sem contar todo o contexto pesado, eu estou falando em termos de imoralidade mesmo, que o ambiente de faculdade ele traz. Eu já estava formado. Eu me encontrei com um colega meu de aula, da época da faculdade, anos depois. Eu acho que eu estava até no seminário. E aí eu levei um computador nosso para ele dar uma manutenção para mim, ele era técnico de informática, e eu me deparei com um problema lá que eu não conseguia resolver sozinho. Eu digo, rapaz, vou pedir ajuda, vou aproveitar, foi um tempo de férias lá em Manaus, digo, vou aproveitar que eu estou aqui, e eu conheço o cara, né, ele manja muito, ele vai me ajudar. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente sempre pergunta, né? Mas, Aloy, para onde é que você anda, cara? O que você está fazendo da vida? Aí eu digo, rapaz, eu tô no seminário, eu estou morando em outro estado, estou estudando, eu vou ser pastor. Depois de formado, ele falou assim, ó, nossa, cara, você sempre foi um exemplo para mim. Gente, eu não fazia nem ideia. Naquele ambiente, cara, você morava sozinho e solteiro. Tudo que todo mundo queria em termos de circunstâncias, naquele tipo de ambiente, você tinha. Porque você não era casado, não tinha compromisso com ninguém, podia fazer né, tudo que desse na sua telha, e você morava só. Eu nem morava só. Mas ele achava na cabeça dele que eu morava só. Então, você tinha todos os recursos e, né, toda a estrutura para você aproveitar aquele tempo se lambuzando no pecado. E eu olhar para você e eu digo, cara, solteiro e sozinho. E ele preferiu obedecer a palavra de Deus. A sua vida impactou a minha vida, ele disse. Anos depois. O quanto que a sua vida tem motivado outros a pregar o Evangelho? É isso aqui que Paulo está dizendo. Eu estou preso. E daí? É por causa dessa prisão que as pessoas estão pregando. O quanto que a sua vida ela tem impactado a vida de outras pessoas? Essa é a pergunta. A sua vida ao menos tem impactado a vida de alguém? Isso é uma pergunta forte para você responder. Isso é ser sal, isso é ser luz. É você estar inserido aí nos seus ambientes e as pessoas olharem para você e se perguntarem por que esse cara é diferente, né? Por que essa pessoa é diferente? Reflita aí no seu coração, a sua vida impacta a vida de alguém? Então aqui, ó, os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Ele fala em sua maioria motivados no Senhor, a gente vai já entender isso daí, tá? Mas a verdade é que a vida de Paulo estava impactando a vida de outras pessoas a ponto de eles anunciarem a palavra com maior determinação e destemor. É o versículo 15, gente, né? Para a gente caminhar e ver se a gente consegue chegar lá no 30. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Ao 16, estes o fazem por amor. Estes que fazem de boa vontade o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Preso, né? Paulo se encontra preso para a defesa do Evangelho. Aqueles quem? Aqueles que fazem por inveja e por rivalidade, eles pregam Cristo, versículo 17, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Grandes lições aqui. Primeiro que se você não perdeu os princípios de vista, o fato de Paulo estar o tempo todo enfatizando essa afeição, essa consideração que ele tem pelas pessoas à sua volta, você já tem um grande contraste aqui, né? Existem pessoas que podem demonstrar consideração e afeição pelos seus irmãos, e existem pessoas que podem fazer o que fazem por ambição egoísta. E aí o quanto que isso esbarra lá na questão do capítulo 2, né? A energia que a gente gasta defendendo aquilo que nos interessa. Quando a gente podia gastar essa mesma energia promovendo o Evangelho, pregando a palavra, promovendo a unidade da igreja, porque o capítulo 2 vai ensinar isso, o finalzinho do capítulo 1 já vai falar disso, gastando essa energia para a expansão do Evangelho. Olha só que bacana, né? E, gente, aqui aqueles ensinamentos, porque assim, ó, ele fala aqui de motivação, tá? Então você vê que tem gente que faz com a motivação correta e tem gente que faz com a motivação errada. Você percebeu isso daí?
Aí aquela velha história, porque você já deve ter ouvido alguém falar em algum momento uma frase assim, né? O que importa é a intenção. Não tem isso daí? O que vale é a intenção, né? Ah, deu tudo errado, pois o cara fez tudo errado, bicho, mas o que importa é a intenção. Aí você fica assim, poxa, é verdade, né? O que importa é o coração. Mas você também já deve ter ouvido alguma coisa assim, né? De boa intenção, o inferno tá. E agora, quem que tá certo? O que vale é a intenção? Ou de boa intenção o inferno tá cheio? Quem que tá certo aí? Como que a gente se deixa levar, né? Poxa, vira, quando o cara faz um negócio errado, não, o que vale é a intenção. A intenção era boa. Mas quando o cara faz um negócio certo, de repente, e a gente sabe que a intenção era errada, o que você diz? De boa intenção o inferno tá. Mas e aí, como é que é? Você tem que olhar para um texto desse, ele está falando de motivação. Gente, eu consigo fazer coisas certas com motivação errada? Consigo, né? Está falando aqui. Pessoas que pregam o evangelho com motivação egoísta, né? Com ambição egoísta. Parece lá, de 1 Timóteo, que a gente está estudando, né? Pessoas que vivem uma falsa vida de piedade, mas com o objetivo de obter lucro. Lembra disso daí? E aí o versículo 9 revela para a gente qual que é o lucro. Riqueza material, né? Então tem gente pregando o evangelho mesmo, pregando a palavra, entre aspas, né? Mas o objetivo totalmente deturpado. Então, eu sempre vou contar essa história aqui, eu já contei e vou contar de novo. Lembra da menina que eu compartilhei uma vez, que ela mandava bem com o Ministério Infantil? Isso lá em Campo Limpo, você vai lembrar quem que é. E, gente, era um negócio impressionante. Eloy na salinha das crianças. Boa noite, crianças! Aí, papel voando, aviãozinho, ninguém nem... A menina lá, rapaz, ela entrava na sala das crianças, era um negócio assim, olá, crianças. Não, tem alguma coisa errada. Eu falo e ninguém nem me escuta. Ela fala, gente, parecia hipnose, um negócio incrível. Ela falava as crianças, tudo. Só que quando a gente faz bem uma coisa, o que acontece, né? As pessoas, elas elogiam, né? Elas elogiam. E eu achei a postura dela legal, porque uma vez ela conversou com a gente e ela falou isso. Eu tenho que policiar, eu tenho que vigiar o meu coração para que eu não faça, para que eu não desenvolva o meu ministério com a motivação errada. Olha que bacana, ela reconhecendo que tinha uma coisa que ela precisava estar prestando atenção. Qual que era a motivação errada? Fazer, né, desenvolver bem o ministério infantil, mas com a motivação de receber, porque ela mandava bem e as pessoas reconheciam o trabalho dela, né? Que de fato chamava atenção, um negócio assim. Eu queria ser criança só para ver se eu ia realmente, né, ter esse... Aí ela reconhecia isso, ela falava para a gente. Então olha só que bacana. Então dá para fazer o que é certo com a motivação errada? Dá para fazer. Dá para fazer o que é errado com a motivação certa? Pensa aí. É o outro lado da moeda, né? Dá para fazer alguma coisa errada com a motivação certa? Pensa aí, gente. Vocês já usaram isso como desculpa várias vezes. Não, foi a motivação que importa. O que importa é a intenção. Então, você pode contar uma mentira, de repente, querendo proteger alguém? A intenção era boa, né? Poxa, de proteger. Né? Há uma área cinzenta aí, mas vamos, né? A intenção era de proteger e preservar. A intenção era... Uma mentira é uma coisa certa ou é uma coisa errada? Então, um exemplo só para a gente ver. Então, Paulo está falando isso daqui, gente. São as coisas que você tem que parar no texto, você está lendo aqui. Puxa vida, ó. Então, qual que é o certo mesmo? E aí a importância de você estudar a palavra, porque eu já ouvi isso aqui. Eu já ouvi isso daqui de boca de crente. A respeito de entendimento do texto, né? Ah, pastor, o pessoal lá ensina tudo errado, mas é um povo de tão bom coração. Eles não estão fazendo isso com a intenção de enganar ninguém. Na Bíblia, ó, você tem que fazer o que é certo, com a motivação certa. Mas tem alguns casos aqui que acontecem. Vamos seguir no texto que você vai ver aqui, ó. É o versículo 18, né? Ele vai dizer no 17 assim, ó, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa, ele pergunta, né? Paulo ele diz assim, ó, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ó, de novo a alegria aí, né? Gente, preste bem atenção. Paulo ele não está dizendo assim, ó,
Mesmo com a motivação errada, o que importa é que eles estão fazendo o que é certo. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está... Gente, você tem que parar e refletir nessas coisas, tá? Para você não ser enganado, né, por algumas mentiras. Deus, ele pode usar o seu erro para promover benefício? Ele pode fazer isso? Isso pode, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui, lá em Belém agora. Lá em Belém. Eu vou falando aqui, acho que a Ramãe vai lembrando dos personagens. Um casal lá que o rapaz, ele não era cristão. A moça era cristã e o rapaz não era cristão. E aí, lá pelas tantas, qual que era o argumento? Ah, pastor, mas poxa vida, né? A gente conhece um casal que também, nessa situação, um dos dois era descrente e o outro era crente, e a pessoa lá se converteu, o descrente se converteu, e hoje eles são uma bênção em prol do reino de Deus. E de fato, né? Eles eram mesmo, casal joia. Mas isso não é resultado da sua obediência, tudo bem? Por quê? Porque a Bíblia diz que crente não deve se envolver de forma íntima e profunda com descrente. Por quê? Porque estão seguindo cursos diferentes, só por isso. Uma hora vai dar treta, meu irmão. Uma hora vai dar treta, tá? E se tem uma coisa mais íntima que casamento, não existe, né? Casamento é aquilo que... Gente, não é, nem relacionamento, eu falo isso daqui, as pessoas às vezes elas ficam meio escandalizadas, mas é verdade. Nem relacionamento pais e filhos é tão profundo e íntimo como um relacionamento marido e mulher, pelo menos deveria ser, de acordo com a palavra de Deus. Quando você se casa com uma mulher, os dois se tornam uma... Mostra para mim que versículo que tem falando isso a respeito de pais e filhos. Mas tem um versículo que diz, deixará o homem seu pai e a sua? Para quê? Para se unir com a sua? Então, precisa desenhar? Não, né? Isso é relacionamento profundo e íntimo. Pessoas que estão em cursos diferentes, não vai dar certo esse negócio, não vai dar. Embora, eventualmente, não por mérito de quem erra, mas por causa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, alguns casais nessa situação funcionam. Mas para cada um que você diz que funciona, eu dou 10 para você que deu errado. Dou 10. 10 eu acho que é até pouco. Talvez 15. Talvez 15 que dá errado. Aí você pensa assim, tá vendo? Ó? A gente fez diferente e funcionou. Não. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Vocês fizeram do jeito errado, e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele converteu essa situação pecaminosa, que, né, continua, né, era um pecado, porque não era convertido, Ele converte isso numa situação que promove, que propaga o Evangelho. Mas não é para você ficar se gabando. É para você, inclusive, isso aqui deveria baixar a sua bola. Você deveria pensar assim, ó, apesar do meu erro, Deus foi bondoso comigo e redirecionou as coisas, realinhou as coisas. É assim que, né, essa deveria ser a postura. Eu cometi um erro e Deus, na sua bondade, Ele foi lá e Ele realinhou as coisas para mim. Então, é mais ou menos isso daqui. Paulo, ele fala assim, sim, tem pessoas pregando por motivos egoístas, né? Motivação errada, embora a pregação da palavra ela esteja sendo realizada. Por quê? Porque Deus está usando essa propagação de forma benéfica, vamos dizer assim, né? Embora ela seja feita com a motivação errada. Gente, o fato de Deus usar uma coisa errada para trazer benefício lá na frente não anula o erro de quem está cometendo esse pecado. Deu para entender? Não tem esse negócio de, mas vocês viram o resultado? Ó, deu certo, tá vendo? Mas deu certo por causa de quê? De você? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Então, a pessoa que está vivendo isso daqui, o que ela deveria fazer? Não, eu vou continuar pregando, pensando aqui no texto agora, né? Eu vou continuar pregando, mas pregando com a motivação certa, correta. Qual a motivação correta? Promover o avanço do Evangelho para a honra e glória de Deus. Não por ambição egoísta. Tudo bem? Estão comigo, gente? Aí a gente está lendo o texto, tá bom? A gente está lendo o texto, você fez toda essa reflexão aí.
E aí, você chegou aqui, então, no finalzinho do 18, né? Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Gente, parâmetro e resultado. Vocês estão comigo, gente? Ó, é a siglazinha para pastor. Parâmetro, resultado. Parâmetro, nunca mais esqueça isso. PR, parâmetro, resultado. Parâmetro, resultado. Qual que é o parâmetro? Versículo 18. Qual que é o parâmetro para a alegria de Paulo? Qual que é o parâmetro? Leia aí, gente. Está no texto. Qual que é o parâmetro? Eu vou ler junto aqui, ó. Versículo 18, finalzinho. Cristo está sendo pregado. E por isso, eu me alegro. Esse é o parâmetro para a sua alegria. Esse é o parâmetro para a sua alegria na sua vida? Ou são as circunstâncias? Gente, eu estou falando de postura, tá? Tem circunstâncias que me afetam e me deixam triste e angustiado? Óbvio que sim, você é ser humano, tá bom? Tudo bem? Tivemos pessoas queridas agora que perderam familiares. Vocês não acham que elas estão sofrendo? Que elas estão angustiadas? Lógico que estão. Eu estou falando de postura. Postura. Eu vou me rebelar contra Deus por causa disso? Não. Eu vou deixar de confiar em Deus por causa disso? Não. Mas eu posso usar essa circunstância para promover o avanço do Evangelho, não posso? Embora eu esteja triste, angustiado e sofrendo, não posso fazer isso? Porque o parâmetro bíblico para sucesso e alegria não é o parâmetro que o mundo diz para você lá fora. Você não é um homem dirigido pelas circunstâncias. Elas afetam você? Afetam. Elas determinam a sua postura? Diga não. Elas não determinam a minha postura. Eu continuo louvando e glorificando a Deus, apesar das circunstâncias. Parâmetro certo? Resultado correto. Tudo bem? Vamos lá, então. E aí ele fala assim, ó, que interessante isso daqui. De fato, continuarei a alegrar-me. Gente, isso é muito bacana, porque assim, Paulo ele vai revelar que ele tem um desejo, uma expectativa, ele tem uma vontade. Olha só que legal, o versículo 19. Qual que é o desejo e a vontade pessoal de Paulo? Ele diz assim, ó, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha liberta. Lembra, ele está preso, tudo bem? Ele está preso. Você viu nos versículos anteriores aí, que ele fala que a prisão dele, inclusive, está contribuindo com o avanço do Evangelho, do avanço com a expansão do reino. E ele tem uma expectativa aqui, ó, expectativa de ser libertado, né? Olha aí. Versículo 19 de novo. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Gente, se você não aprender isso daqui hoje, eu me aposento. Parâmetro e resultado. Na cabeça de Paulo, esse é o parâmetro? A expectativa dele é que ele seja liberto. Esse é o parâmetro? Diga. Não, esse não é o parâmetro. Ele tem esse desejo? Ele tem. É desejo pessoal? É. Mas é isso que dirige as suas ações, a sua conduta? Gente, você não é uma pessoa dirigida pelos seus interesses, não mais. Você é escravo, lembra disso? Você é escravo. O escravo não vive para realizar a sua própria conveniência, aquilo que são os seus interesses. O escravo não vive para realizar os seus próprios projetos e os seus próprios sonhos. O escravo trabalha para quem? Para o seu senhor. Você está preocupado em realizar os projetos e aquilo que o seu senhor determinar que você tem que realizar. Não é assim que funciona, escravo? Não é assim que funciona? Então, Paulo tem um desejo pessoal, como você tem um desejo pessoal? Paulo tem. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Olha como ele reafirma isso daqui, mas agora ele realinha para nós essa questão. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Gente, isso daqui é maravilhoso, porque assim, você leu 19, você leu o comecinho do versículo 20, e o que é que você pensa? Não ser envergonhado na cabeça de Paulo é a certeza que ele tem de que, de fato, ele vai ser liberto. Então, ele não vai ser envergonhado nesse sentido, o desejo dele vai se realizar. Não é assim que as igrejas ensinam pra gente? Deus não vai envergonhar você, você não vai ficar envergonhado, Deus ele vai realizar os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades, os seus desejos. Vai atrás, corre, busca. Mas aí a gente continua lendo o versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que nada seja envergonhado.
Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que na cabeça de Paulo, o que é não ser envergonhado? Eu não vou perder a oportunidade de engrandecer o nome de Cristo, independente do que aconteça comigo. Quer seja feita a minha vontade, que é sair daqui livre e reencontrar com os crentes de Filipenses, quer seja feita outra coisa, né? Que seja expressão da vontade de Deus. Porque quando ele fala quer vivo, quer morto, o que ele está dizendo? Pode ser que eu não saia da prisão e morra, e não seja liberto e reencontre os filipenses. Mas eu não serei envergonhado se isso acontecer. Eu vou aproveitar essa oportunidade para engrandecer o nome de Jesus. Gente, vocês estão comigo? Parâmetro certo? Resultado correto. Parâmetro certo? Resultado correto. Paulo tem um desejo pessoal? Tem. Você tem um desejo pessoal? Tem. Se o seu desejo pessoal não for realizado e acontecer algo até na contramão desse desejo, porque o que Paulo está dizendo aqui não é tipo, o meu desejo não se realizou. O meu desejo não só não se realizou, como o que aconteceu foi o contrário daquilo que eu queria. Mas eu não serei envergonhado. O que é isso? Eu vou engrandecer o nome de Jesus, mesmo que isso aconteça. Se é da vontade que eu seja liberto e viva, o nome de Cristo vai ser engrandecido na vida. Se é da vontade de Deus que eu não seja liberto e morra, glória a Deus. Glória a Deus. É motivo de alegria engrandecer o nome de Jesus. Ainda que eu tenha que abrir mão dos meus desejos para que isso aconteça. Na verdade, via de regra, você vai fazer isso abrindo mão dos seus desejos. Lembra quando Jesus fala? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Pastor, o que é seguir a Jesus? É só ler a palavra que veio antes. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Isso é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é você sair correndo atrás dos seus sonhos, dos seus interesses, lutar de forma veemente pelos seus interesses, pelos seus desejos. Seguir a Jesus é implementar toda essa força e essa energia em prol dos interesses de Cristo, não dos seus. Na verdade é o contrário, né? Se você implementa energia em prol dos seus interesses, isso é egoísmo. Isso não é negar-se a si mesmo. Isso é lutar pelo que eu quero. Não tem nada de negação aí. Você está indo na contramão daquilo que é seguir a Jesus. Você já prestou atenção nisso? Você já tinha feito essa lógica? Ora, se seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, quando eu luto pelos meus interesses, o que é que eu estou fazendo? Eu não estou me negando. Eu não estou me negando. Olha que maravilhoso. Aí o versículo que todo mundo conhece, né? Isso tão é verdade na vida de Paulo, que ele quer engrandecer a Jesus, né, de forma determinada, a forma determinada de sempre. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, que ele diz isso daqui que você conhece bem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí as perguntinhas, né? Para você o viver é Cristo? Ou você vive pelos seus próprios interesses, ao contrário de negar-se a si mesmo? Porque se você vai em busca do que é o seu desejo, a sua vontade, você não está negando. Se você não está negando, você não está seguindo. Deu para entender? Escravo faz a vontade do seu Senhor, não a sua própria vontade. Isso é, para mim, o viver é Cristo. Enquanto Deus me der vida, eu vivo para fazer o que Ele determina. É o que Paulo está dizendo. Vocês estão comigo, gente? Eu quero ser liberto e reencontrar os filipenses. Mas eu não serei envergonhado. Eu vou engrandecer o nome de Jesus Cristo com toda a determinação de sempre. Pode ser que Ele me liberte e eu vivo, então eu engrandecerei o nome dEle na vida. Mas pode ser que Ele não me liberte e eu morra. E ainda assim eu vou engrandecer o nome dEle por meio dessa situação, por meio dessa circunstância. Deu para entender isso? Acontecendo o que você quer ou não acontecendo o que você quer, o que determina a sua alegria, seu contentamento, a sua satisfação é engrandecer o nome de Cristo, embora a sua vontade não seja realizada. Vocês estão comigo? E aí você pode dizer igual Paulo, para mim o viver é Cristo.
e o morrer é lucro. Gente, se não me falha a memória, é Martin Luther King, ele fala isso, né? Quem não achou um bom motivo pelo qual morrer, não achou um bom motivo para viver. Então, perguntinha para você, você tem coragem de morrer pela causa do Evangelho? Porque a lógica do Martin Luther King é simplesmente essa daqui, ó. Se você não tem coragem de morrer pelo Evangelho, você não vive pelo Evangelho. Você pode falar o quanto você quiser. E falou o homem que teve coragem, né, de dar a própria vida pela causa que defendia. Se você não tem coragem de morrer por Jesus, adivinha? Você não está vivendo por ele. Você está vivendo por você. Você está indo em busca do que te interessa, não em busca dos interesses de Cristo. De novo, gente, aquela velha máxima, né? Aquilo que a gente está aprendendo aqui. Se você nem lê a Bíblia todo dia, isso já é um sinal de que você não está vivendo por Cristo. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Onde estão os mandamentos? Essa pessoa nem lê isso. De fato, está muito longe de viver por Cristo. Olha lá, ó. Como ele continua trabalhando essa ideia, olha só que coisa interessante, gente. E que coisa profunda, porque ele diz assim, ó, caso continue vivendo no corpo, olha só como legal, né? Então, você vê como eu quero ser liberto e poder reencontrar com os filipenses. Mas caso isso aconteça, então Paulo ele parte do pressuposto que pode não acontecer. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. O que é isso? Ele vai dizer aqui, né? E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, então vamos ver o que é o fruto do trabalho dele. Ó. É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, o fruto do trabalho de Paulo aqui é contribuir, em alguma medida, com esses irmãos cristãos de Filipenses. Deu para entender isso daí? Isso é o fruto. Então, Paulo, para você, sinônimo de maturidade é o serviço que nós realizamos, implementamos em prol do reino? Sim. E no seu caso, o que você faz? Eu contribuo com o crescimento dos meus irmãos, dos filipenses, daquela igreja lá que a gente visita lá em Filipos. Isso é o fruto. Mas olha o que ele diz aqui, gente, você não pode perder isso daqui, tá bom? Eu quero muito que você perceba esse negócio aqui, ó. Versículo 23. Eu estou pressionado dos dois lados. Caso Deus queira que eu permaneça vivo, né, vivendo no corpo, então eu estou pressionado dos dois lados. Por quê? Porque o desejo de partir e estar com Cristo é muito melhor. O desejo de partir e estar com Cristo é muito melhor. Guarde esse versículo 23 e vem comigo. Vamos ler aqui, ó. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Gente, então olha lá. Paulo, ele leva em consideração, lembra? Caso eu permaneça vivo no corpo, só que permanecer vivo no corpo não é algo que atende o meu interesse. Se eu permanecer vivo no corpo, isso é para o bem de vocês. Você vê a consideração, a estima, como ele está o tempo todo pensando nos outros e não nele? Você percebeu isso? No finalzinho do 24, ó. É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar. Olha a expectativa dele, né? Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Ó, de novo, vocês ó, todos vocês, para o seu progresso, então o outro, né? E alegria na fé. Então, de novo, a palavra alegria aparecendo é isso. Tem que chamar a sua atenção. A fim de que, pela minha esperança, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Paulo, pensando nos outros. Sabe por que ele está pensando nos outros? Porque eu pedi para você guardar o versículo 23, lembra? Partir e estar com Cristo é muito... Gente, que maravilhoso isso. Da nossa perspectiva humana, você acha que Paulo, ao morrer, se necessário for, ele está fazendo um sacrifício. Da nossa perspectiva humana é isso que você pensa. Você lê o texto e você pensa isso. Nossa, Paulo está disposto a passar por esse imenso sacrifício de perder a própria vida em prol do Evangelho. Para mim, viver é Cristo e morrer é... Preste bem atenção, porque você não entendeu o que o texto está dizendo. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Na verdade, eu estou disposto a abrir mão daquilo que é melhor, que é estar com Cristo, para continuar vivo,
nessa porcaria desse mundo, para o bem de vocês. Esse é o sacrifício. Você prestou atenção nisso? Partir, estar com Cristo é melhor. Mas eu estou disposto a abrir mão daquilo que é melhor para mim, para fazer aquilo que Deus determinar que eu faça, que é continuar trabalhando para os meus interesses, lutando e implementando, gastando energia em prol dos meus próprios desejos? Não. Para que eu trabalhe em favor e em benefício dos outros. Dos outros. Esse é o exemplo de Paulo. Paulo ele cita todos esses versículos, até o versículo 26 aqui, ele está se colocando como um exemplo. Você percebeu isso? E aí no versículo 27 ele vai começar a exortação, que eu quero só mostrar o 27 para vocês, semana que vem a gente continua, tá bom? Paulo ele vai dizer assim, ó, olha que coisa interessante, né? Porque no 25 ele fala, né? Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Mas olha o versículo 27. Não importa o que aconteça. Então, tudo bem se Deus quiser que eu permaneça vivo, para o bem de vocês, né? Porque é necessário, para que a alegria de vocês na fé seja completa, para que eu continue trabalhando em prol daqueles que estão à minha volta, que são vocês, cristãos de Filipos. Mas, de fato, não importa o que aconteça. A exortação, o conselho, a direção, a orientação que eu dou para vocês é: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, né, se caso eu for liberto, permaneça vivo e os veja, ou quer apenas ouça a seu respeito, porque pode acontecer de eu não ser solto e morra, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E aí ele acrescenta aqui a unidade, né, que ele vai trabalhar ao longo da carta. Então permaneçam firmes num só espírito, aponta para viver de forma digna do Evangelho de Cristo, é fazer, conduzir, reagir em prol da causa do Evangelho, promovendo a unidade da igreja, porque é isso que eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a abrir mão daquilo que é melhor. E para Jesus. Para quê? Para continuar trabalhando para o crescimento, para o desenvolvimento, promovendo a unidade de vocês. Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer, viver de forma digna do Evangelho. E, gente, tem um negócio fenomenal aqui, porque ele fala da cidadania no versículo 27, e é só isso que eu quero pontuar, e semana que vem a gente continua. A cidade de Filipos, ela usufruía de uma prerrogativa, né, um privilégio, em que as pessoas que eram filipenses, eles gozavam das mesmas prerrogativas daqueles que nasciam em Roma. Filipos era uma cidade que tinha essas prerrogativas garantidas, né? Prerrogativas, né, de cidadania romana. Então, as pessoas que nasciam em Filipos, aí é uma informação que você não vai encontrar no texto, e é a parte que eu entro aqui para adicionar algo para você. As pessoas de Filipos, elas tinham um orgulho grande por causa disso, porque eles tinham cidadania romana. E o que Paulo está dizendo assim, não é isso. O orgulho que vocês têm que ter, a vida que vocês têm que viver, ela tem que ser uma vida digna da verdadeira cidadania de vocês. E daí, gente, presta bem atenção nisso daqui. E você vai entender um pouco da minha angústia. Daí por que ele diz, partir e estar com Cristo é melhor. E daí você entende a minha angústia quando eu digo, eu quero ir embora para o céu. E você diz, mas pastor, o senhor tem 40 anos. Você não sabe a crise que eu tenho. Ontem a gente estava conversando com a Kátia, né? E a Kátia falou assim, a Ramani falou assim, o Ângelo outro dia tocou uma música e ele disse, mamãe, tira a música, porque essa música me faz ter saudade de Manaus. E a Kátia falou assim, essas são as, como é que ela diz? A força das raízes, né? Alguma coisa nesse sentido, querendo dizer que, como que a gente tem essa coisa, né, de querer voltar para as nossas raízes, de em algum momento da nossa vida a gente regressar ao nosso lugar de origem. Pois eu quero que você saiba que é exatamente isso que nós temos que sentir, é exatamente isso que eu sinto. Quando eu digo eu quero ir embora para o céu, sabe o que é isso? É esse desejo de voltar para o meu lar. Se você tem desejo de ficar nesse mundo, tem alguma coisa muito errada com você. Se você tem apego por causa disso daqui, tem alguma coisa muito errada com você.
Porque o que deveria arder no seu coração é essa vontade de voltar para sua casa. A sua pátria não é aqui. É isso que ele está dizendo. Vocês têm orgulho dessa cidadania romana. Gente, onde está a cidadania romana agora? Diga para mim, o que aconteceu com isso? Mas a cidadania do celestial, ela permanece, não permanece? Não se apegue a isso. O seu lugar, crente, não é aqui. E o seu desejo, aquilo que deveria arder no seu coração, deveria ser a vontade de voltar para casa. Você não tem vontade de voltar para o seu lar? De voltar para as suas origens? Para a sua pátria celestial? Você não tem vontade disso? Porque eu não aguento mais. Eu estou igual Paulo aqui, dividido dos dois lados. Porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas eu não vivo para mim. Para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. E se Ele quer que eu fique aqui trabalhando em prol do reino, é isso que eu vou fazer. Mas eu não vou desperdiçar a minha vida fazendo a minha própria vontade e correndo atrás dos meus próprios desejos. Eu não vou fazer isso. Porque aqui não é o meu lugar. Aqui não é o seu lugar. Você deveria estar trabalhando com afinco em prol da sua pátria. Você deveria enxergar esse mundo aqui como se fosse uma espécie de embaixada. Sabe, embaixada? Você está ali num outro país, mas aquilo não é o seu lar. Você está trabalhando naquele país em prol e em benefício do seu país. Não é assim que funciona. Por isso que Pedro ele diz que você é um embaixador. Mas eu me pergunto, onde estão os meus irmãos embaixadores? Que vivem nesse mundo como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O diabo seduziu os crentes para que eles ficassem correndo atrás dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios projetos. E isso faz a gente esquecer a nossa pátria. E aí a gente não vive Cristo em nossa vida. Eu quero ir para casa. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Se Deus me der o privilégio, eu vou criá-los com todo afinco, porque isso é resultado da obediência na palavra. Mas eu quero voltar para o meu lar. Eu não quero ficar um segundo a mais aqui nessa terra. Nem um segundo. O tempo que Deus tiver determinado para mim. Esse é o tempo que eu quero cumprir aqui. Nem um segundo a mais. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. É dessa cidadania que você deveria ter orgulho. E viver de forma digna dessa cidadania. Era isso que você deveria fazer. Isso é maturidade. Pare de correr atrás do próprio rabo. Deus não deu uma vida para você ficar realizando as suas aspirações e ficar lutando pelos seus próprios interesses. Você é escravo. Para você o viver é Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, e como que a Tua palavra é rica, Pai, como que a Tua palavra ela tem orientação para nós, Senhor. Como que nós somos indesculpáveis, Pai, diante de tamanha riqueza e profundidade, Pai. Deus, dá-nos um coração, Pai, onde a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação seja determinado, Deus, pelo avanço e pelo progresso do Evangelho, Pai. Que não sejam as circunstâncias, a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos interesses, Pai, que determinem o nosso contentamento, Deus. Muito pelo contrário, que às vezes diante de situações negativas e circunstâncias adversas, Pai, nós fiquemos alegres de saber que as situações estão promovendo o avanço do Evangelho. Que a gente pare de investir força, Deus, em luta, dos nossos próprios interesses, Pai. Isso é sinal, porque se o negar-se a si mesmo é sinal de maturidade, o correr atrás dos nossos próprios interesses é sinal de imaturidade. Eu não quero isso para os meus irmãos, Pai. Não quero. Eu quero que o objetivo, eu quero, Deus, que o propósito, Pai, da nossa vida seja esse que Paulo ensinou para nós. Que nós estejamos com os olhos fixos na nossa pátria celestial, Pai. E que isso conduza o nosso modo de viver, para que nós vivamos de maneira digna da nossa verdadeira pátria, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Livra-nos, Senhor,
de sermos escravos desse mundo e de nós mesmos. Se é para sermos escravos, que sejamos escravos de Ti. Que o Senhor seja o nosso Senhor, que o Senhor seja o nosso mestre. Não os nossos desejos, não as enganações e as mentiras desse mundo, Pai. Que nós possamos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.